E pra mim, o vencedor dessa categoria é Boot do Rock. E será com ele, Bleach. E é por isso que o melhor anime do ano Nós até estávamos pensando que esse vídeo não era necessário, mas depois de ver a patifaria que aconteceu no Crunchyroll Awards, Solo Leveling. Nossa, que bosta! decidimos voltar com um dos quadros mais antigos do canal. O canal com apenas 2 aninhos de vida e com 3 edições dele, o Divisor de Águas, o tão requisitado pela minha cadelinha e o gato do Eric. Sim, meus amigos, estamos de volta com o Hobbytaka Awards, onde vocês verão os verdadeiros merecedores de cada prêmio e algumas premiações que o Eric tirou do absoluto fundo da mente dele. Bom, como serão nossas opiniões e cada um pensa diferente do outro, e bem diferente eu acho, vamos discordar várias vezes, mas isso não é um problema, já que podemos resolver no soco, né? Já que nos conhecemos. Mas bom, óbvio que respeitamos a opinião do outro, bom, quando faz sentido, né? É isso, serão opiniões diferentes, talvez irão se divergir, e meio que você assistirá 2 awards ao mesmo tempo, e duvido que você verá isso em outro lugar, então já deixe o like para nos ajudar, e comentem aí seus prêmios junto com a gente. Obviamente o último prêmio será o anime do ano, mas todos são importantes, né? Serão só animes que vimos ao longo da temporada, né, ao longo do ano, então pode ser que talvez um que você goste não esteja aqui, ou talvez esteja e não esteja no prêmio, né, ou até talvez um que você nem tenha visto. Mas mesmo assim, estamos aqui para trazer um pouco da nossa experiência para vocês, já avisando aqui que nosso amigo Eric é gadão, e quando chegar no melhor wife, melhor husbando, meus amigos, vocês vão ver a maior lista do mundo. É o cara, mas real, se preparem porque esse ano tenho vários waifus aí na minha lista, mas bora lá começar as premiações. Bom, vamos dar início nas premiações com o primeiro tópico sendo o melhor anime original, ou seja, o anime que não teve base como mangá ou novel ou outro meio de entretenimento aí, né? Que seja uma obra criada totalmente do zero, o que pode dar muito errado, o que acontece na maioria dos casos, né? Porém, o que iríamos citar aqui são os melhores que vimos. Então, para começar, irei citar os que mais curti e achei interessante. Mas bora lá, meus indicados são Shumatsu Train Dokueiku, Yoru no Kurage, Gears Branch Cry, Negapose Angler, Metallic Rouge e Link Click. Infelizmente eu não conseguirei assistir muitos animes originais do ano passado. PLT vem me nerfando há um tempo, ainda da faculdade. Mas vamos aos meus indicados, que são poucos: Metallic Rogue, Butigiri e Link Click. E o melhor anime original para mim, sem sombras de dúvidas, é Gears Branch Cry. Por mais que todos sejam ótimos animes, toda a temática e assunto abordados em Gears Branch Cry para mim foram muito bons. Por mais que alguns sejam bem simples, a abordagem dele é bem sutil, é muito agradável de ver. Um ótimo anime original que não teve tanta repercussão aqui, eu acho que foi por causa da animação, né? Mas garanto, cara, que faz sentido, eu acho melhor que muitas animações bonitas aí que parecem sem vida. Mas com toda certeza, Gears Branch Cry é um dos melhores animes de 2024, tá? E cara, basicamente os outros ali só estão pra mim que cumprir tabela, porque parar qualquer anime desses daí com Link Click, meus amigos, e principalmente essa nova temporada que começou a dar um quebra-cabeça mental, e meus amigos, se você não assistiu Link Click, cara, dê uma chance pra ele, que anime bom. E vamos para os indicados dessa noite para a melhor estreia. Os animes que começaram sua era no ano passado. E vamos lá. Solo Leveling, Dungeon Meshi, Kaiju número 8, Windbreaker, Wistoria, Dandadan, Chi, Ao no Hako.
e Hoshideri. E meus indicados são Bleach, Majoto Yajo, Dungeon Meshi, Gears Cry, Shoshimin, Oshinoko, Monogatari e Nigi Jozo no Akagimi e Orb. E meu prêmio não tinha como ser pra outro. Com certeza esse meu prêmio vai para Dungeon Mesh. Cara, que representação ótima de como uma dungeon seria. E tipo, tem vários seres místicos, provavelmente inspirados em Dungeons and Dragons ou histórias antigas. Que putz grilo, que bagulho bom. E os caras ainda acrescentam uma culinária no bagulho. É só o Senshi cozinhando tudo. Pô, perfeito. Que anime perfeito. Que anime bom. Bom, para mim, o melhor anime estreante foi Bleach, né? Por mais que Gears Cry, Oshinoko ou Akagimi foram ótimas estreias, Bleach foi sensacional. Mesmo com aquela recapitulação que teve da temporada passada, tivemos vários extras e tudo que pôde complementar a obra, com certeza foi colocado. Foi uma grande volta aí. E a melhor estreia de 2024. Agora com as continuações, ou seja, obras que já têm outras temporadas anteriores. O que em 2024 tivemos em peso, né? Com vários nomes fortes aí. E meus indicados são Bleach, Oshinoko, Kimetsu, Konosuba, One Piece, Monogatari e Link Click. Class of Elite, terceira temporada, Mashle, segunda temporada, Kimetsu no Yaiba, Mushoku Tensei, Re:Zero, terceira temporada, Bleach, Dungeon Nidai, Shangri-La Frontier. Bom, apesar de ter várias ótimas animações aí, simplesmente tivemos Bleach, né, que voltou com tudo aí e mais um pouco. Simplesmente tivemos vários extras e uma animação impecável do início ao fim, com uma direção de cinema. O que falar, né? Foi simplesmente cinema. E cara, o que Bleach tá fazendo nesse cor final? Putz grila, esse arco tá incrível. Tanto os extras como a adaptação, tá tudo muito bem feito. Bleach tá simplesmente voltando e arregaçando geral. E agora vamos para a premiação que muitos aí amam e que fazem muitos começar a assistir anime e até deixar de assistir. Vamos para os indicados ao melhor design de personagens, começando com Dungeon Mesh, Kimetsu no Yaiba, Kaiju no Oito, Windbreaker, Re:Zero, Oshinoko, Bleach, Shangri-La e Sousou no Frieren. Bom, meus indicados são Bleach, Majoto Yajo, Mashle, Wakagimi, Dungeon Mesh, Uma Musume Road to the Top, Uma Musume Beginning of a New Era e Gears Cry. E mais uma vez, o prêmio não tinha como ser para outro. Papai Cubo tá arregaçando, cara. Cada personagem incrível, não só como o design em si dos personagens, mas como todo o underground, como vamos dizer, todo por trás do personagem, a história do personagem em si, que o Cubo trabalha. Putz grilo, cara. Vários animes por aí, tipo Solo Leveling. Devia trabalhar isso. Se tem uma coisa que combina com a palavra melhor design, com toda certeza é Bleach, né? Quando estamos falando de Bleach, o que mais chama atenção são os traços do Cubo, um traço mais expressivo, né? Onde os personagens transmitem seus sentimentos e pensamentos através de olhares e expressões. O que o anime trouxe, né, muito bem, foi esse lado do mangá do Cubo. Além de trazer vários aspectos aí da sua arte, o anime deu uma revigorada nas animações e cenários, já que não precisa ficar só no preto e branco, né? Apesar que com o preto e branco o Tite faz arte, né? Melhor que com cores. Agora com os melhores personagens secundários, aqueles que são tão bem trabalhados que se o protagonista não existisse, ainda iria fazer sucesso, e talvez mais ainda, né? Meus indicados são Marcely de Dungeon Meshi, Agnes de Uma Musume, Subaru de Gears Cry, Fern de Sousou no Frieren, Rolo de Spice and Wolf, Yoro de Yoro no Kurage e Vegas de Uma Musume. E os meus indicados são Senshi, Dungeon Mesh, Reinhardt, Re:Zero, Kyoraku, Bleach, Emuryu, Shangri-La Frontier, Ryu, Danmachi, Stark, Sousou no Frieren e o James de Chi. Bom, de todos esses personagens, para mim, sem sombra de dúvidas, a Marcely foi a melhor personagem secundária de 2024. Apesar de todos serem ótimos personagens, né, eu criei bastante empatia com ela. Ela é uma personagem bem carismática, bem gostável, né? Tem seus temas ali bem interessantes e eu gostei dela. E cara, eu gostei muito de todos esses personagens, né? Tanto pelo seu design quanto sua história independente, mas cara, não tem como competir. O cara é simplesmente um dos personagens mais absurdos de Bleach, cara. Kyoraku é
embaçado demais. Ainda mais com essa parte que ele mostrou a sua bancada e, cara, só de lembrar agora tá até arrepiando, velho. E agora vamos para os indicados para o melhor protagonista. Começando com ele, Laios, Dungeon Meshi, Kafka, Kaiju no 8, Subaru, ReZero, Ichigo, Bleach, Bell, Damachi, Sanraku, Shangri-La Frontier e a Frieren de Susumu Frieren. E meus indicados são Ichigo de Bleach, Frieren de Susumu Frieren, Laios de Dungeon Meshi, Mau Mau de Kuzuria, Nina de Gears Magic Cry, Aqua de Oshinoko, Hojo de Wakagimi, Jogoro de Shoshimin, Narita de Umamusume, Rafał de Orb, Badene de Orb e Oct de Orb também. E cara, eu poderia dar esse prêmio para qualquer um deles, mas quem vai receber esse prêmio em si vai ser o Sanraku. Cara, eu gostei tanto desse personagem. Não é que ele carregue Shangri-La Frontier nas costas, mas sabe quando você pensa num pro player, aquele gamer que você gosta muito? Mano, o Sanraku é tipo a representação, é como se fosse o Alan Zoka, só que num anime. Bom, todos esses personagens são muito bons, né? Mas a Frieren está na sua jornada aí, tendo suas transições ao longo da obra, seus temas, sua filosofia, cara. Frieren é uma das melhores protagonistas atuais, junto com Mau Mau. Por mais que eu curta o Ichigo a mais, né? Tenho que concordar que nessa última temporada ele nem apareceu direito, cara. A Nina de Gears Magic Cry, que é uma ótima protagonista também. Mas a Frieren, desde o episódio 1 até o último episódio, tem um processo ali que vai gradualmente evoluindo. E só nessa parte aí, cara, ela merece o prêmio de melhor protagonista. Agora com um anime que pensamos que seria bom, mas acabou sendo mais ou menos, ou até menos, a decepção do ano. Meus indicados são Uzumaki, Esquadrão Suicida, Mushoku Tensei, Tensei Shitara Dainaná, Yozakura Family, Astronaut, Ninja Kamui, Pachigiri e Tarf God. E vamos aos meus indicados para decepção do ano. Yozakura-san, Torre do Gado, Suicide Squad, Shikanoko no Konoko no Tantan. Cara, vocês não sabem o quanto eu queria dar esse prêmio pro Mushoku Tensei, tá? Mas infelizmente tivemos piores. Cara, Ninja Kamui, eu achei uma puta bosta. E sinceramente, porra, os caras deram o prêmio de melhor anime original. Pelo amor de Deus, né, cara? Assistiram de olho e ouvido fechado, não só é possível isso. Mas aí, né? Ganhou de Mushoku Tensei. Quem diria? Sinta-se privilegiado. E cara, pra ser bem franco, provavelmente muitos de vocês vão concordar comigo. E, cara, pra mim a decepção do ano, Yozakura no Family. Cara, essa obra tinha tanto potencial, mas infelizmente por falta de distribuição, por falta de publicidade, o anime não foi pra frente. E ele tem alguns problemas internos também que, sabe, cara, tipo, eu como uma pessoa um pouco mais velha, talvez não tenha me prendido tanto assim a base do anime. Mas isso aqui é apenas a minha opinião. Vai que você gostou, sei lá, curtiu. Mas deixa aí nos comentários se vocês concordam com a minha opinião. E agora, para o prêmio, que eu nem sei se é prêmio, porque se eu fosse o anime, não gostaria de ser o pior anime do ano. Então, vamos lá. Para os indicados ao pior anime do ano: A Torre do Gado, o Isekai do Esquadrão Suicida, Uzumaki. E meus indicados são Mushoku Tensei, Ninja Kamui, Pachigiri, Hazureako e Esquadrão Suicida. E cara, sem muitas surpresas aí, né? Uzumakizão, cara, é só você ver um trecho do segundo, terceiro episódio que, pô, pelo amor de Deus, né? Uma obra daquele naipe, do fucking Junjito, e os caras adaptam com a bunda, mano. Pelo amor de Deus, puta, vou ficar até irritado aqui. Todos esses para mim foram uma puta decepção e ainda pior que estão no pior anime do ano, né? Mas como tem que escolher só um, ficará com ele, Mushoku Tensei. Bem, óbvio que eu adoraria fazer isso, né? Mas infelizmente lançou o Ninja Kamui e foi uma grande desgraça. Bom, agora chega de coisas ruins, né? Bora dar os prêmios de melhores animes de cada categoria. Começando com aquele que te mais faz rir na temporada, né? O melhor anime de comédia. E meus indicados são Dungeon Meshi, Hime-sama Goumou, Konosuba, Makeni, Shika no Konoko no Kokoshi Tantan, Isekai Shikaku, Mayonaka Punch, Katsudo Mahou Shoujo e Kyojitsu no Arumono.
E os meus indicados ao melhor anime de comédia do ano são Dungeon Meshi, Nashou, segunda temporada, Konosuba, Hoshideri e Dandadan. Por mais que todos esses animes eu me diverti bastante assistindo, teve os melhores, né? Como Hime-sama, que eu realmente ter gargalhadas, cara, e eu espero voltar logo. Mas Dungeon Meshi pra mim, com toda certeza, merece esse prêmio. Por mais que tenha vários momentos que não são de comédia, né? Os momentos de comédia são muito bem trabalhados. Tipo, do nada você vai estar triste em um episódio, daí no outro você já vai estar rindo, ou até no mesmo episódio, com uma piada ou um acontecimento, saca? Ele não é um shitpost em formato de anime, ele realmente tem uma construção em cima da piada ou do tema, e é bem interessante. E cara, não sei se vocês, assim como eu, assistem animes com a família. E cara, Mashle foi tão grande, mas tão grande nesse quesito de comédia que, cara, eu botava pra assistir, ela viu, a minha mãe via eu dando risada e só juntava comigo. Daqui a pouco tava a família toda se juntando lá às quarta-feiras, eu acho que era quarta que lançava, pra assistir Mashle, cara. E tava todo mundo lá dando risada pra arregaçadas dos bagulho absurdo de Mashle. E por isso, o meu prêmio vai pra Mashle. E vamos agora para os indicados para o anime mais tranquilo, mais sussa. Ou não, porque vai que acompanhamos a vida de um cobólogo enfrentando as falácias. Mas enfim, vamos agora aos meus indicados. Para melhor Slice of Life, Mr. Villain's Day Off, Hoshideri, Beastars, Ao no Hako. E meus indicados são Kyojitsu no Warumono, Yoru no Kuragi, Bartender, Shumatsu no Train e Shika no Kono Koshitantan. Cara, se for pra ser Slice of Life, tipo Slice of Life mesmo, meu prêmio é pro Mr. Villain's Day Off. Porque, cara, é tipo, quando é que você vai imaginar que um vilão ele passa os seus dias de folga num zoológico encarando pandas? Cara, esse anime é tão tranquilo, tão de boa, que você curte demais, cara. E nesse quesito Slice of Life, pra mim foi o melhor do ano passado. Sem sombras de dúvidas, pra mim, Kyojitsu no Warumono foi um dos melhores animes Life of Life de 2024. Cada episódio foi tão gostoso de ver. Sério, eu esperava até chegar no final da tarde pra assistir esse anime. E era realmente algo bem bacana, com uma vibe bem boa. Porra. Enfim, um ótimo anime aí de Life of Life e o melhor de 2024 pra mim. Bom, agora com aquele gênero que pega os homens mais fortes e que fazem os fracos serem mais fortes, né? O famoso romance, um gênero que ficou meio apagado, né, nesses últimos tempos, mas que sim, traz obras muito boas, não como antigamente na minha opinião, mas tem algumas exceções aí, né? E meus indicados são Toki Toki Bazoto, Oroka no Tenchi, Shoushimin, Makane, Katsude Mahou Shoujo, Spice and Wolf, Shinigami Pochan, Kimi no Todoki, Ao no Hako, Jigen no Ririza, Level 2 Kara no Shich e Jisambasa Wakagaeru. E os meus indicados para melhor anime de romance são Hoshideri, ReZero, Dandadan, Beastars e Ao no Hako. Por mais que esse ano eu não tenha visto muito romance, né, o melhor anime de romance, na minha opinião, irá ser Makane, né, um dos que é menos romance quando o assunto se trata de romance, né, ele é o que menos trabalha isso. Porém, é uma obra que eu me diverti bastante assistindo, que às vezes você pensa ali, cara, vai ter um romance, daí não tem. Mas, principalmente pela minha expectativa de casal, né, do protagonista e a garota favorita aí do anime, né, Ana e Anami, cara, ela é foda demais. Porém, todos que eu citei aí, cara, Spy and Wolf, foda demais, Shinigami Pochan, incrível. A Ono Hako, cara, entre outros aí, são muito ótimos. Mas tá aí, meu prêmio vai pra Makane. E como vocês puderam ver, eu não assisti muitos animes no ano passado, principalmente nesse quesito romance. Eu já vi o meu romance, então não preciso mais disso, rapaziada. Mas, se eu fosse dar o prêmio pra um deles, seria Blue Box. Porque, cara, sabe aquele sentimentinho de quando você era mais novo e assistia um anime de romance muito bom e pá? Cara, Blue Box trouxe esse mesmo sentimento pra mim. Eu lembro de sentir um sentimento de nostalgia, sabe? Tipo, muito bom assistindo aquele anime. Além de umas partes que você fica meio incrédulo, sei lá. Só sei que pra mim, Blue Box foi o melhor anime de romance do ano passado. E vamos para os indicados do prêmio dos animes que te fazem sentir a vida, sentir o drama. E vamos para os indicados ao melhor anime de drama. Começando com Classroom of Elite, Look Back, Kuzuria, Frieren, Delusive Samurai, Beastars e Chi. E meus indicados são
Look Back, Oshinoko, Atrimider Moments, Nega Pose Angler, Gears Branch Cry, Yoru no Kurage, Jisan-Basan Wakakeru, DDD Destruction. E cara, eu poderia dar esse prêmio pra Ti, poderia dar esse prêmio pra Look Back, Frieren e todos os outros. E realmente, eu vou dar o prêmio pra Ti. Pô, que anime bom. Eu sei que eu tô começando com todas as premiações com que anime bom, mas é perfeito, cara. Dá pra você sentir o desespero nos personagens e dá pra você sentir na pele tudo que o personagem tá passando. E sem querer dar muitos spoilers, mas na primeira cena do negócio já aparece. Mas enfim, tem uma parte em que um dos protagonistas, e aí eu dei muito spoiler, mas enfim, tem uma parte onde um dos protagonistas, ele acaba sendo pego e começa a ser torturado. E você começa a sentir, tá ligado? Parece que é você que tá sentindo, dá uma agonia absurda, cara. Que perfeição. Bom, tivemos vários dramas aí, né? Mas na minha opinião, Gears Branch Cry foi simplesmente cinema demais. Eu chorei, mas não chorei como outros animes de drama aí, né? Poxa, ninguém morreu, não teve despedida trágica nem nada. Mas a trama dos personagens, suas histórias e motivações me fizeram emocionar, cara. Sim, dramas nem sempre são sobre perdas. E Gears Branch Cry é uma das obras que trabalha isso muito bem, esses lados dos personagens, a construção, enfim. E esse prêmio vai pra ele. Agora, com a única coisa que Solo Leveling sabe fazer de ok e ainda peca, né, em vários quesitos, o melhor anime de ação, o que tivemos muito em 2024 e o que eu menos assisti, eu acho. Mas teve grandes nomes aí, né? E meus indicados são Bleach, Solo Leveling, Ragnar Crimson, Kimetsu, Kaiju, Sentai Dashikaku e Kenka Dokugaku. E os meus indicados para melhor anime de ação: Solo Leveling, Meshou, Kaiju, Metsu no Waiba, Windbreaker, Kenga Dokugaku, Re:Zero, Bleach, Danmachi e Shangri-La. Tivemos vários animes de ação e infelizmente não vi muitos, mas vamos concordar, né? Porra, tivemos luta de cientista maluco contra a mão de Deus, cinema demais, cara. E não só isso, né? Apesar que tivemos também Periquito versus Espelho aí, né? Mas enfim, né? Bleach merece, né? Cara, felizmente eu vou ter que dar esse prêmio para Bleach. Toda a cena de ação em Bleach foi perfeita, espetacular. Todas as lutas que teve em Bleach teve aquele peso emocional, mas a coreografia, a ação, tudo naquela bendita, naquelas lutas, naquele cor, é perfeito, cara. E eu tô muito ansioso para um próximo curso que vai ter uma das melhores batalhas, vai ter a continuação das melhores batalhas, cara. Só dessas animação que teve agora, eu já tô hypadaço para o próximo curso. E vamos lá para os indicados ao melhor anime, só que com mais de 20 minutos de tempo corrido. E os indicados para o melhor filme em formato de anime são Look Back e Haikyuu. E meus indicados são Uma Musume Beginning of a New Era, Uma Musume Road to the Top, Look Back, Mononoke e Haikyuu. Tá, certo. Eu não assisti muitos filmes, mas pelo menos o melhor, eu tenho certeza que foi o melhor, eu assisti. E foi Look Back. Pô, cara, não tem muito o que dizer. É só você assistindo pra sentir o drama. O Tatsuki Fujimoto mandou muito bem nesse filme, cara. Nessa história. Ele te pega de uma forma que você começa a rever seus conceitos, tá ligado? E dê uma chance. Só isso. Só dê uma chance. Bom, tivemos Look Back, que com toda certeza é um filmaço, vindo de o grande aí, Tatsuki Fujimoto, né? Vindo dele não podia ser algo básico, né? O cara tem que meter bala e quebrar a gente. Mas além desse, tivemos outro que foi muito bom também, que é Uma Musume Beginning of a New Era, que tem um excelente trabalho em tudo que se propõe. Tem seus temas e seus métodos de abordagem. E pra mim, esses dois são os grandes aí melhores da minha opinião. Mas Uma Musume pra mim é o melhor. Não que seja uma obra superior, mas o filme eu acho que trouxe mais aspectos, enfim, não sei explicar direito. Mas as duas obras são as melhores. Chorei em Look Back, cara. Já tinha lido o mangá há muito tempo atrás. Inclusive, quando anunciou aqui no Brasil, eu comprei pela Panini, fiz a pré-venda. Cara, cinema. Mas eu amo o Look Back aí, o Fujimoto, mas o filme de Uma Musume, pra mim, merece esse prêmio. Seus personagens da nova geração que foi apresentado, das garotas, a trama do filme, enfim. Cara, vai pra ele. Agora com o episódio mais marcante, dito o melhor do ano, né? Vamos tentar não pegar vários de um anime, afinal. Seria maldade só pegar de Bleach. Cada episódio foi único e foda demais, né? Mas bora lá. Meus indicados são: episódio 35 de Bleach, Don't Chase a Shadow,
onde vemos finalmente a Bankai do Kyoraku, o episódio 36 de Bleach, Baby Hold Your Hand, e o episódio 38 de Bleach também, Friend, e o episódio 11 de Girls Band Cry, The Center of the World. Bom, Monogatari eu curti também todos os episódios, assim como Bleach, né? É difícil falar qual que eu mais gostei e qual que eu menos gostei. Eu podia colocar só um anime aqui, né? Bleach, Monogatari, mas tem que escolher o episódio, né? Então será começando com o episódio 6, né? Chamado Nandeco Drown, a parte 5 no caso. Temos o episódio 6.5, chamado O Conto de Fadas Cruel, a Bela Princesa. Temos o episódio 7, a Acerola Bom Apetite. A parte 2 no episódio 8, né? Com o mesmo nome. O episódio 3, Shinobu Mustard parte 6. Cara, é muito complicado determinar esse de Monogatari. Eu vou deixar esses por enquanto. Mas todo Monogatari é cinema, né? Episódio 13 de Atri Murder Moments. Stop Time. You Are Beautiful. Oshinoko. Episódio 6, Growth. Episódio 7, Sun. Episódio 8, Trigger. E episódio 13, Wish. Dungeon Meshi também é outra obra que tem vários episódios muito bons, né? Que vão se complementando. Não tem como citar apenas um, mas, cara, o episódio 19, chamado Nightmare, eu acho muito bom. Tem a Marcelina também. O episódio 23, Griffin Soup Gyozas. Free também, todo episódio é cinema, cara. Difícil colocar qual o melhor dentre os melhores, o mais impactante. Mas o episódio 26 é um dentre os insanos aí, né? The Hate of Magic. Dandadan, né? Não tem como falar do episódio 7. Two Walk in the Road. Orb, episódio 3, né? I Believe in Heliocentrism. Orb, episódio 12, Heliocentrism is my fate. Enfim, tem vários outros aí, né? Muito bons que não tive como colocar-se, porque se fosse colocar todos ia dar um vídeo mais de 1 hora, mas então. Eu vou me contentar com esses, mas todos são insanos, tá? Pode ter certeza que não tem um episódio ruim em nenhum deles. Por mais que eu tenha pegado esse ao invés de outro, cara, não significa que eu achei melhor ou pior. É o que eu lembrei, né? Enfim, não comprei minha memória. E os meus indicados para o episódio mais impactante são o episódio da bailarina em Dandadan, o episódio da Bankai do Shunsu em Bleach, o episódio da vida passada do Rodeus em Mushoku Tensei, o episódio em que o Kafka revela ser um kaiju, e o episódio da luta entre o Jinwoo e o Igris em Solo Leveling. Bom, vários episódios impactantes aí, né? E eu acho que o mais impactante foi o episódio 3 de Orb. Pra mim foi um mais aí, né? Que realmente vemos do que se trata Orb. O verdadeiro protagonista, né? Não é o Rafael, o Banene, o Octzy, mas o real protagonista é a ideia do heliocentrismo. Quando vemos o protagonista indo, morrendo e deixando aquele vazio, cara. Como no episódio 3, né, que temos o Rafael, nosso primeiro personagem principal. Ficamos curiosos junto com ele, as mudanças chegando, até chegar ao seu final, cara. Episódio de cinema, simplesmente cinema, tá? Basicamente aqui não teria muitos concorrentes. Eu fiquei meio a par se eu daria o prêmio pra bailarina ou pra Bankai do Shunsui. Só que eu sou fanboy, cara. Fanboy quer dar prêmio pros coisas do fanboy, né, mano? Então, não tem lógica a não ser dar esse prêmio pra Bankai do Shunsui. Que putz grila, que cena maravilhosa. Tudo começa na luta entre o Shunsui e o Lily Barro. E do nada o Shunsui começa a levar a sua pressão espiritual. O Ichigo do outro lado do pátio onde eles estavam lutando, ele conseguiu sentir tipo uma fucking cidade, aquele bagulho. E ele tava sentindo a pressão espiritual do Shunsui tremer tudo, cara. E aí começa tá ligado? Uns bagulho japonês assim. E começa Bankai. E agora vamos para um dos temas mais importantes em um anime, que fazem qualquer um começar a assistir e qualquer um dropar o anime no mesmo instante. Senhoras e senhores, vamos para os indicados para a melhor direção de arte. Começando com ele, Sousou no Frieren, Kimetsu no Yaiba, Dandadan, Orb, Bleach, Dungeon Meshi e Link Click. E meus indicados são Bleach, Kuzuria, Sousou no Frieren, Mononoke, Look Back, Girls Band Cry, Orb, Uma Musume Beginning of New Era, Uma Musume Road to the Top, DDD Destruction, Death Unlock, Shumatsu no Train, Makeni, Wakagimi, Monogatari, One Piece, Shoshimin, Oshinoko e Yoru no Kurage. Basicamente aqui, qualquer um deles poderiam levar, mas a direção de arte, mais uma vez, de Bleach, cara, se você for parar para analisar milimetricamente,
tudo nas cenas elas se encaixam. Tipo, vamos dar lá de novo o exemplo da bancada do Shunsui. Tem uma parte que ele começa a mostrar, tipo, o passado do Shunsui e começa, tipo, descer assim de um carvalho, tá ligado? E esse carvalho, ele começa a ser desenhado na bancada do Shunsui. Cara, a direção de arte desse cor em específico tá absurdo, velho. Pô, não tem como. Não podia ser pra outra. Infelizmente. Quer dizer, felizmente. Porque eu sou fanboy de Bleach. E agora vamos para um dos temas mais importantes em um anime. Bleach, Kuzuriya, Shoshimin, Monogatari, Look Back, ótimo no quesito de direção de arte, né? Mas pra mim o filme de Uma Musume foi sensacional, cara. Foi demais. Tivemos várias variações de animações ao longo do filme, né? Às vezes mudava drasticamente, mas nunca decaía pra mim. A direção de arte desse filme foi sensacional, cara. E eu acho que merece esse prêmio, por mais que eu amo Bleach, eu amo de Kuzuriya, Shoshimin, Monogatari, cara. Agora com uma categoria que é até bem esquecida, mas que dá muita imersão dependendo da obra, né? Obviamente que não é uma categoria necessária para um anime ou uma obra, mas se tiver pode dar um toque a mais nela. Ou pode ser a pior coisa, se não manejado muito bem, né? E como melhor cenário temos Sousou no Frieren, Dungeon Meshi, Orb, Makeni, Shumatsu no Train, Nigejouzo no Akagimi, Kuzuriya, DDDD Destruction e Bleach. Dungeon Meshi com toda certeza merece esse prêmio pra mim. Cada cenário da dungeon e cada método que eles usam pra passar cada dungeon, as interações com os cenários conforme descem as dificuldades deles. Cara, por mais que Sousou no Frieren nos deu uma imersão imensa, né? O Bleach nos dá aquele contraste a mais pros personagens e ajuda a ter ciência das abordagens. Cara, Dungeon Meshi pra mim é um dos melhores aí. Melhor direção. Meus indicados são Bleach, Monogatari, Sousou no Frieren, Oshinoko, Wakagimi, Kuzuriya, DDDD Destruction, Look Back e Shoshimin. Bom, poderia citar vários animes que tiveram uma direção forte esse ano, né? Como Bleach, Kuzuriya, Frieren, enfim, todos que citei. Mas tem uma direção que eu amo bastante, que é de Monogatari, cara. Eu acho cinema como eles manejam o episódio do início ao fim. Acho que combina 100% com os temas da obra, né? Como ela trabalha. Por mais que Monogatari seja algo totalmente voltado para a escrita, né? Brincadeiras com palavras. Eu acho que o anime trabalha muito bem esse aspecto, mais pela direção de como cada episódio flui, né, como é conduzido. Então ficará com ele esse prêmio. Bom, o que chama a atenção de muita gente é a animação, né, tanto que Solo Leveling chamou a atenção dessa segunda temporada aí. Apesar de, pra mim, não ser algo essencial, é inegável que uma animação bem feita pode salvar uma obra. Então bora lá nos indicados. Bleach, Sousou no Frieren, Uma Musume Beginning of a New Era, Uma Musume Road to the Top, Shoshimin, Monogatari, Oshinoko, DDDD Destruction, One Piece e Dungeon Meshi. E vamos aos meus indicados, começando com Bleach, Sousou no Frieren, Kimetsu, Orb, Kaiju, Dungeon Meshi, Solo Leveling, Butchigiri e Delusive Samurai. Todos têm ótimas animações. Bleach conseguiu ter uma animação aí linda demais, né? Consistente, todo o cor. Frieren com sua animação temática e linda. Oshinoko, que a primeira temporada eu tinha achado muito vazia, né? Eu acho que ficou bem bonita agora, bem melhor, né? Mas pra mim, Bleach merece. Como eu disse, do começo ao fim, se manteve ali no seu auge. Não decaiu em nenhum episódio, cara. Simplesmente merece, cara. Teve algum CGI ali, mas, cara, 3 segundos de um anime de 24 minutos, porra. Não tem como contabilizar isso, né? E mais uma vez, meu lado fanboy. Lado fanboy não, vai. Isso é justo. Cara, a melhor animação não tem como colocar pra outro se não for Bleach. Vou até parar de dar minha justificativa. Se você discorda de mim, cara, só assiste. Assiste essa bagaça, que vocês vão entender. E agora vamos para o melhor gostosão da temporada. E vamos para os meus indicados ao melhor husbando. Começando com Kyoraku, o Ichigo, o Green Joe. E pra não falar que eu só indiquei de Bleach, vou colocar aqui também o Reinhardt, o Stark e o Novak. E meus indicados são Ichigo de Bleach, Jugrand de Bleach, Green Joe de Bleach, Sensei de Isekai Shikaku, Shun de Katsushi de Mahou Shoujo, o Yami de Kyujitsu no Arumono, o Arumono, né, de Kyujitsu no Arumono, o Jinshi de Kuzuriya e o Araragi de Monogatari. E mais uma vez, vocês vão estar aí reclamando nos comentários. Ó, mesmo, meu irmão, você é muito fanboy. Eu sou mesmo, velho. Tá aí, meu prêmio vai para o gostosão do Shunsui. Quem discorda é fã de Solo Leveling. Bom, esse ano foi bem fraco de husband aí, né? A maioria tudo genérico, mas, bom,
Poderia citar vários de Bleach aí, afinal Bleach é cheio de husbando, cara. Porém, cara, Julgram pra mim foi o melhor husbando aí, né? Pô, o dublador, aquele dublador, cara. Bom, agora com a categoria que pra mim é bem acirrada, né? Pois as famosas waifus aí sempre chamam a atenção pela sua beleza e simpatia. Porém, só uma pode ser a melhor waifu do ano, Garota Suprema de 2024. E meus indicados são Yoruichi de Bleach, Orihime de Bleach, Neliel de Bleach, Nemo de Bleach, Rolo de Spy and Wolf, Marcely de Dungeon Mesh, Anne Yanema de Makini, Yumeko de Sentai Dashikaku, Darkness de Konosuba, Subaru de Guild Cry, Kyoka de Matou Seirei, Tortura de Hime-sama, Akane de Yoshinoko, Kana de Yoshinoko, Kujo de Todoki no Bazoto, Yuki de Todoki no Bazoto, Iririza de Jigen no Iririza. Bom, tivemos várias aí, como eu posso dizer, né, gostosas em 2024, mas a melhor waifu, na minha opinião, foi a que mais apareceu no anime dela, apesar de... Cara, apesar de Bleach tem muitas waifus aí, na minha opinião, porra, Yoruichi, Saifon, Neliel, pra mim, Bleach tem as melhores waifus aí dos animes, né, eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu fiquei simplesmente gadeado pela Marcy de Dungeon Meshi, cara. Sim, Opirina doidinha. Ela é uma personagem muito simpática, como eu falei, né? É fácil de gostar, ela é bem engraçada. Ela é uma personagem muito boa, cara. E para os amantes de músicas de animes, temos os indicados para trilha sonora. Começando com Sousou no Frieren, Bleach, Kuzuria, Solo Leveling, Dandadan e Dungeon Meshi. E meus indicados são Bleach, Monogatari, Kuzuria, Sousou no Frieren, Solo Leveling, Kimetsu, Kaiju, Wakagimi, Dungeon Meshi, Guild Cry. E... cara, tá até ficando feio, né? Só tá Bleach ganhando aqui. Pô, é só vocês botarem aqui, ó. Seguinte, bota no Spotify, tira o Sagisso. Depois vocês me agradecem aqui. Bom, pra mim, quando chega nessa parte de trilha sonora, né, ninguém consegue bater, na minha opinião, Bleach. Simplesmente tira o Sagisso, cara, o ser divino aí da trilha sonora, e vai pra ele mesmo, com mais de anos aí em Bleach, e vai continuar assim por muito tempo, né, imaginou? Um detalhe que do anime antigo de Bleach, praticamente ele foi um dos únicos aí que ficou, afinal, uma das únicas partes que o Tite realmente gostava do anime antigo era a trilha sonora, né? Então, sempre quando tiver Bleach e trilha sonora no mesmo local, cara, não vai ter jeito. Bom, a trilha sonora no geral eu curto bastante uma obra e um anime, inclusive um dos principais fatores que me fazem gostar de uma obra é uma boa trilha sonora desde a abertura até o encerramento. Muitas pessoas pulam, né? Não veem nem a abertura ou pulam o encerramento. Eu vejo os 24 minutos direto do anime, considero parte da obra, saca? Mas depois de tantas aberturas e encerramentos, eu fiquei meio um pouco chato, cara. Então tem que ser algo bem marcante que me toque. Então bora lá falar dos encerramentos, a parte que encerra o anime. E meus indicados são Monochrome da Suicide de Bleach, I Nobody de Togenashi Togeyari de Guild Cry, Nobody da Run Republic de Kaiju, né? Scarlet da Dasby de Metallic Rouge, Undead da Yasubi de Monogatari, Untime and Here da Millet de Sousou no Frieren, Burn da Tsuji Bungaku, eu acho que eu falei certo o nome dela, né? De Yoshinoko, Love 2000 da Hikaru Dono de Makini, Kamakuri Style, né? De Pochichiri Boromaru de Wakagimi, We Go do One Piece, né? Da Fanleather, que nostalgia, né? E vamos para o melhor encerramento, começando com Butchigiri, com a sua ending sendo Love at Time, Mashiro Koda, Bleach, Monochrome da Suiço, Kaiju, a Nobody da One Republic, Orb, Aporia do Yoroshika, Delusive Samurai, Kamamura Style do Bochi Boramuaru e Shangri-La Frontiers com Reality Hurts da CVLT. Eu acho que é isso, CVLT. Se eu estiver errado em alguma pronúncia aí, que eu provavelmente errei em todas, eu peço perdão. Bom, a parte das aberturas e encerramentos, como eu falei, me pegam, né? Pois como um apreciador de artes auditivas aí, geralmente eu sou chato, mas pode dizer que eu curto metade aí, né? Eu acho que o encerramento que mais me pegou aí foi a Burn de Yoshinoko, cara. É uma que eu ouço até hoje em dia, eu vejo. E sim, a sensação da música vindo e rasgando o tempo, cara, me pega. Já perdi a conta de quantas vezes eu venho do trabalho escutando essa música. Aquela guitarra rasgando a voz dela. Cara, dá até uns calafrios. Simplesmente Burn, né? Se você não viu, cara, eu recomendo bastante ver. Mas todos aí indicados aí eu acho muito bons. E pra mim, a melhor ending de 2024, Bleach. Mentira, tô brincando. Dessa vez não. É pra Shangri-La Frontiers com Reality Hurts.
Cara, aqui basicamente o que eu posso dizer pra vocês é que eu curti. Foi pra mim a melhor, realmente. Tanto pelo toquinho quanto o pixelado da engine, pra mim combina muito demais. E fica lá um. Tununum, tununum, tununununununum, tununum, tununum, tununununununum, que eu curti demais. Pô, pra mim, toda vez que encerrava o episódio, tu começava a tocar, eu já ficava, putz. Engine boa. E agora, um dos prêmios mais importantes do evento. Senhoras e senhores, com vocês, a melhor abertura do ano. Começando com o Mesho, Blim Bam Bam Blim Bam, Crazy Night, Kaiju no 8, Abyss, Jill, Youngblood, Dandadan, Otonoke, da Crazy Nuts também, Bleach, Without Any Words, do Six Lounge, Shangri-La Frontiers, da Avicii ou Awitch, Beastars com Into the World, da Issei, Orb com Kaiju, do Sakanaction, e Sousou Frieren com Haru, da Yoroshika. E meus indicados são Wishfold and Words, da Six Long de Bleach, Caramel Ribbon, de Monogatari, Haru, da Yoroshika, de Sousou Frieren, Blim Bam Bam Born, de Crap Nuts, né, de Mesho, Rouge, da Yuka, de Metallic Rouge, Us, de Hiroshi Kitadani, de One Piece, Kaiju, de Sakanaction, de Orb, Fatal, da Gem, de Yoshinoko, Jikai e Yokogu, do Tatsui Kitani, de Sentai da Shikaku, Shuranik, de Kashitaro Ito, de Sekai Shikaku, Plan, de Jish, né, de Wakagimi, Abyss, do Youngblood, de Kaiju, Wrong Road, de Togenashi Togiari, de Gears Cry, Level, do Haruki Sawano, de Solo Leveling, Vengas, de Code Rain, de Ninja Kamui, Promenade, de Ivu Dochi, de Kyojitsu no Narumono. E cara, de longe esse aqui foi um dos prêmios mais difíceis para se dar, porque eu realmente curti, pra mim todas elas são absurdas de boa, só que infelizmente meu fanboyolismo bateu mais forte. E eu tenho que dar esse prêmio pra Bleach, porque se você pegar não somente a música da abertura de Bleach, a Without Any Words, não é só a música que é perfeita, a animação também e a parte da tradução também. Se você for pegar no pé da letra, cara, tudo naquela música bate certinho com o que tá acontecendo na temporada, cara. E pra mim é perfeito, nota 10, nota 1000, e é por isso que vai pra ela. Por mais que amei todas essas aberturas que falei, se eu pudesse eu dava o prêmio pra todas elas, cara. Merece, mas infelizmente só uma, né? E se eu fosse escolher uma, cara, Wrong Road de Togenashi Togiari, pra mim, é uma das melhores aí, né? De Kills Bench Cry. Uma abertura que não só sua animação, mas como sua letra, sua música transmite a mensagem, cara. É sério, tu nem precisa ver a tradução pra entender. Porém, pra mim, todos merecem aí o prêmio, né? Porra, de Bleach, simplesmente cinema, cara. A abertura temática ali, com os acontecimentos da temporada, várias coisas ali acrescentadas ali. Monogatari aí que trouxe aquela nostalgia aí, né? De Relar Circulation. Orb, cara, que porra, música foda demais. Mas peguei bastante empatia, ó, um vocal muito gostoso de ouvir. Mas todos aí estão no mesmo nível pra mim. Bom, e agora com o melhor anime do ano, né? O melhor de 2024, o tão aguardado prêmio, né? E felizmente sem voto popular aqui, o que pode ser um problema, pois temos favoritismos aí, né? E meus indicados são Bleach, Orb, Sousou no Frieren, Kuzuria, One Piece, Dungeon Meshi, Gears Bench Cry e Mahou Shoujo Niga Goragechi. Sim, ele estará aqui. Inclusive eu vou dar outra aqui. Uma Mosumi Beginning of New Era, por mais que seja um filme, eu acho que ele merece estar aqui. E os meus indicados para o melhor anime do ano são Bleach, Kaiju, Frieren, Dandadan, Angel Mesh, Orb, Shangri-La e Kuzuria. E pra mim todos esses foram os melhores animes de 2024, porém posso escolher só um, né? Mas eu vou deixar aqui os concorrentes que realmente estão nivelados com a minha posição. E não sei se pode perder a posição para um deles, mas a qualquer momento eles estão ali bem niveladinhos ali no mesmo nível. Sendo Gears Bench Cry. Por mais que seja um anime bem simples, tudo que ele faz bem melhor, no caso. Os temas abordados são bem trabalhados, os personagens são muito interessantes, a narrativa é muito boa, enfim, o anime é simplesmente foda, que está no mesmo nível aí do melhor anime de 2024, se não é o melhor anime de 2024 pra mim. O outro é Orb, que me surpreendeu pra caramba, cara, tiveram vários momentos interessantes, emocionantes aí, foi realmente uma surpresa
Mas pra mim o melhor anime de 2024 não podia ser diferente, né, cara? Mais de 15 anos acompanhando, já passei muitas coisas com ela, momentos difíceis da minha vida, e essa obra estava comigo aí. E agora tendo o carinho que merece, cara. Bleach foi simplesmente foda. Tivemos vários extras que melhoraram o material original, que o anime pode ser considerado o material original agora, né? Óbvio que a arte do Kubo é quase impossível de trazer pro anime, mas, cara, tá bem perto ali. E ele junto ali, né? Nada mais justo que dar esse prêmio pra ele, mas tá aí, né? Gilsband Cry lado a lado com Bleach, cara. Os dois melhores animes do ano pra mim. Cara, antes de indicar o meu vencedor para essa categoria, o melhor anime do ano, cara, pra mim todos os animes que estão aqui foram perfeitos, absurdos. Eu viciei nesses animes, cara. Era questão de voltar da faculdade assistindo esses animes. Todas as aberturas, tudo nesses animes ficaram na minha mente por muito tempo. Só que, infelizmente, meu fanboyolismo vai bater mais forte. E não é porque Bleach, eu só tô dando exemplo por causa do meu fanboyolismo. Mas é que Bleach foi absurdo, cara. Todas as lutas, tudo que eu vi no mangá, cara, tá tudo acontecendo agora e tá acontecendo da melhor maneira possível. Tem muita gente que reclama que Bleach no mangá foi corrido, foi meio feio, grotesco. Mas, cara, no anime tá perfeito. Eles pegaram tudo de errado, todas as falhas do mangá, botaram no anime e melhoraram, velho. E é por isso que o melhor anime do ano é Bleach. Cara, aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Agradeço de coração. Espero que vocês tenham curtido. E é claro, se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários, vamos debater. É claro que eu vou defender Bleach pra sempre, mas você pode tentar mudar minha opinião. Vai ser difícil, com certeza. E se vocês curtiram aí, já deixa o like, compartilha com o seu amigo aí que falou que solo leveling é melhor que tudo. E é nóis. Muito obrigado, valeu, falou e fiquem com Deus. Bom, espero que tenham curtido esse Awards, né? Como já dissemos, é baseado na nossa opinião e com os animes que vimos ao longo do ano. Pode ser que tenha um tesouro perdido aí que não vimos, que passou despercebido. Podemos ter colocado aí, né, e não dado prêmio pra ele. Bom, deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda da nossa opinião. Temos várias opiniões diferentes aí. Afinal, nem sempre concordamos. Eu nem sempre concordo com o Fernando também. Inclusive, eu acho que eu mais discordo dele do que concordo. Amigos, né? O que importa é a gente se julgar muito e ficar de boa no fim do dia, cara. Enfim, deixa o like aí pra nos ajudar. Comente sua opinião. Deixe seu words aí no comentário. Fiquem bem e até um próximo Awards. Até o ano que vem.